Olá, queridos, como estão todos? Deus abençoe vocês. Estou aqui de volta para a nossa contagem do Homer. Hoje é o nosso 42º dia do Homer, 42 dias. E eu quero fazer hoje o que eu poderia ter feito ontem, mas não foi possível. Eu vou ler rapidamente aqui alguns versículos para vocês e aí vocês já vão entender o porquê. Vamos começar com Mateus 4:2, que diz assim: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Marcos diz a mesma coisa, capítulo 1, versículo 13: E ele esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Lucas 4:2 também diz a mesma coisa: 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Agora, outros textos que diz assim, quando Jesus ressuscitou, né? Aí, em Atos capítulo 1, versículo 3, diz: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. E falando o que respeita ao reino de Deus. Também no... capítulo 7, versículo 30, falando de Moisés, dizendo: E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça. Enfim, eu poderia ler aqui alguns outros textos que falam coisas muito interessantes também. Por exemplo, o caso de Saul, primeiro rei de Israel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E por aí vai. Então, o que esses textos e muitos outros que eu poderia ler aqui, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que 40 é o número da tentação, é o número da prova, é o número do teste. E, portanto, o 41 é o início de uma vitória, é o início de uma conquista, é o início de uma mudança. Então, seria mais ou menos o seguinte: quando eu resisto o número 40, ao entrar no 41, eu estou muito mais propenso a vencer os meus desafios do que se eu tivesse desistido durante o período dos 40. Cada caso é um caso, podem ser 40 dias, podem ser 40 meses, podem ser 40 anos, em alguns casos ali eram 40 anos, mas o interessante é que o número é sempre o 40. É isso que é interessante. Não importa se é 40 dias, 40 semanas, 40 meses, 40 anos, não importa. O que importa é que o número 40 continua aparecendo. Então, por exemplo, o reinado de Saul foi 40 anos, ou seja, foi uma prova para Israel, 40 anos de prova, 40 anos de teste. Do 41º ano para frente começou a se levantar o reino de Davi, que até hoje é considerado pelos judeus como o maior rei de Israel. A partir do 41, porque 40 anos reinou Saul, Saul morreu, no final do seu reinado, logo em seguida se levanta Davi. Moisés passou 40 anos no deserto, ele ficou 40 anos no Egito, matou o egípcio, fugiu para o deserto, ficou 40 anos no deserto. Olha bem, 2 períodos de 40. Então, passou aquela provação do Egito, ele foi para o deserto para viver outra provação e ser testado por Deus. Quando vence os 40 anos, imediatamente aparece o anjo do Senhor e manda ele de volta para o Egito para salvar o povo. Ele vai lá, salva o povo, tira o povo do Egito e governa o povo por mais 40 anos. Então, 40, 40, 40, 3 períodos de 40. Aí o povo tem que andar pelo deserto, né? Porque pecou, porque entristeceu a Deus. Quanto tempo Deus prova o povo? Quanto tempo Deus testa o povo? 40 anos. E o número 40 vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. Jesus inicia o seu ministério passando 40 dias no deserto. 40 dias é o tempo da provação, do teste dele, de jejum e oração. No final, quando ele ressuscita, ele passa 40 dias na terra, aparecendo aos seus discípulos, dando a eles instruções e ministrando coisas importantes que eles precisariam dali para frente. De novo, 40, o número 40 aparecendo novamente. E assim vai. Então, o que isso significa? Significa que anteontem, o dia 40 do Homer, que foi o dia da ascensão de Cristo,
é o último dia desse período de 40, que é considerado o período do teste, da provação ou da tentação. Do 41 para frente, começa uma subcontagem dentro da contagem. A contagem do Homer é de 1 a 50. Só que do 40 ao 50 é como se tivesse uma nova, uma contagem dentro da contagem. Porque Jesus vira para os seus discípulos e diz, no 40º dia, Jesus vira para os seus discípulos e diz, não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus não disse que seria daí a 10 dias, Jesus queria que eles obedecessem pela fé, eles obedeceram, e no dia de Pentecostes, o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre aquele grupo, 120 pessoas, e o restante, nós já sabemos, o restante é história, né? E que história gloriosa. Então nós estamos agora há 2 dias já dentro deste período dos 10 últimos dias da contagem do Homer, que são, que simbolizam um tempo de favor, um tempo de resposta e um tempo de conquista de Deus. Eu quero que você entenda o seguinte, que essas coisas, elas são todas pela fé. Tudo isso só faz sentido pela fé. Isso quer dizer que quando der o dia 50, seja lá o que você está pedindo a Deus, automaticamente vai acontecer? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você pode, pela fé, se apropriar do que quer que você necessite. Desde que não seja ilícito, desde que não seja contra a vontade de Deus, você pode se apropriar nesse tempo. Você rompeu os 40 dias, que é o tempo do teste. Agora você está dentro do tempo do favor, o tempo da proteção, o tempo da guarda divina. Porque, inclusive, o número 10 representa completude, representa inteireza. Então, esse período agora de 10 dias que nós estamos, de anteontem até o dia 50, é um período de plenitude, é um período de inteireza, de revelação de Deus, de intensidade divina. Porque Jesus foi assunto ao céu no dia 40, mas ele falou, estou enviando o Espírito Santo. E ele vai estar com vocês o tempo todo, ele vai guiar vocês em toda a verdade. E ele, antes de subir, soprou o Espírito sobre eles, né? João 20, 22. Ele soprou o Espírito. Eles seriam batizados no dia de Pentecostes, mas eles receberam o Espírito em João 20, 22, o que é fantástico, porque durante aqueles 10 dias que Jesus havia ido, eles estavam sob a égide, sob a liderança do Espírito Santo, que os batizaria daí a alguns dias. Estão entendendo? Então nós estamos agora nesses 10 dias, agora faltam 8, né? Hoje é o 42º dia do Homer, faltam apenas mais 8 dias para nós encerrarmos o Homer desse ano. E nós estamos já num tempo de favor, num tempo de bênção, num tempo de revelação, num tempo de sensibilidade espiritual, num tempo de relacionamento com o Espírito Santo, porque nós rompemos os 40 dias do teste. Então, parabéns para todos vocês que chegaram até aqui e que Deus honre a sua fé. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado que contássemos o Homer. Portanto, hoje, meus queridos, é o 42º dia do Homer e nós nos veremos amanhã.